Nessa aula, a gente vai ver um assunto que eu espero de coração que você nunca precise usar. E é algo que não é tão comum. É simplesmente, se você realmente precisar utilizar isso, você vai ter que saber e aplicar essa aula. A gente vai falar sobre saúde. Então, nessa próxima sequência de aulas, eu estou aqui na frente de algumas ambulâncias que ficam espalhadas pelo centro histórico aqui em Firenze e eu vou explicar por quê. Na verdade, aqui tem um hospital aqui perto, só que as ambulâncias ficam no centro da cidade porque fica mais fácil para elas se mobilizarem no caso de uma emergência. E é muito comum, muito característico na Itália, sempre tem uma ambulância tocando sirene e saindo para socorrer alguém. Não por conta de acidentes, mas porque a população da Itália é uma população com uma faixa etária muito maior. Então, sempre tem uma ambulância passando em algum lugar. Então, hoje, talvez você veja uma dessas saindo daqui. E não tem problema, porque a nossa aula é sobre saúde. A gente vai começar a falar sobre farmácia, ou seja, la farmacia. La farmacia. Na farmácia, na Itália, é um pouco diferente do Brasil. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem aquela fachada de farmácia que a gente conhece, com grandes marcas, grandes redes de farmácia que tem no Brasil. Na Itália não é assim. Para identificar uma farmácia, você vai ver uma cruz verde na frente do prédio. Inclusive, do outro lado tem uma, mas eu vou deixar uma foto aqui para você ver, que na verdade, quando você vê essa cruz verde, que é um LED verde bem forte, você sabe que é uma farmácia. E geralmente tem escrito farmacia. Só que quando você entra, ela não parece uma farmácia no Brasil, com toda aquela iluminação forte, aquelas prateleiras brancas, que no Brasil é realmente muito bonito uma farmácia. Na Itália não é bem assim. Então você vai precisar interagir com o farmacista, ou seja, o farmacêutico. E na Itália o farmacêutico é uma profissão que também, assim como no Brasil, estuda por bastante tempo, só que ele tem algumas permissões, pode prescrever alguns medicamentos e até dar algumas injeções. Mas a curiosidade não é essa, vamos para o que importa, que são as palavras, vocabulário, para que você possa utilizar. Espero que não use mais uma vez repetindo isso aqui, tá bem, né? La fascia. La fascia, lo sciroppo, le gocce, il cerotto, l'iniezione, la pomata, la supposta, la compressa. Agora, alguns sintomas que você pode sentir e falar para o farmacista caso você precise de um remédio específico. Mal di testa, mal di pancia, mal di denti, la tosse, il raffreddore, la diarrea. Uma frase muito importante caso você seja alérgico à penicilina, que é algo que é comumente uma preocupação quando existe um tratamento ou alguma intervenção de emergência. Sono allergico alla penicillina. Agora a gente vai ver algumas partes do corpo e também falaremos sobre algumas frases-chave que você pode utilizar para falar de sensações no seu corpo. La mano, la testa, la spalla, il gomito, i capelli, il braccio, il collo, il petto, lo stomaco, la gamba, il ginocchio, il piede, il sopracciglio, l'occhio, il naso, la bocca, l'orecchio, mi fa male la schiena, mi fa male lo stomaco, non mi sento bene, ho un mal di testa terribile, mi può aiutare per favore? Ho un mal di testa terribile, ho un dolore alla spalla. Na próxima aula a gente vai ver expressões que você pode utilizar quando você for no médico para demonstrar e explicar o que você está sentindo. Va bene? Um saluto grandissimo e alla prossima! Agora a gente vai conhecer expressões e vocabulário quando a gente for no médico. Non è grave, deve fare dei controlli, ha una frattura,
ha una frattura, deve andare all'ospedale. Deve andare all'ospedale. Ah, é importante dizer que se você tiver um plano de saúde, você tem que ver a cobertura dele e geralmente se você for no médico, você vai fazer uma ligação de emergência, avisar que você precisa ir e, claro, pagar no final da consulta. Com o recibo do médico, você consegue solicitar o reembolso de acordo com as regras do seu próprio plano de saúde. Expressões para você falar de alguma condição que você tenha. Sono diabetico. Sono diabetico. Sono epilettica, sono epilettica, sono asmatico, sono asmatico, ho disturbi cardiaci, ho disturbi cardiaci, ho la febbre, è urgente, faccio fatica a respirare, faccio fatica a respirare. Agora a gente vai ver algumas expressões e perguntas que você pode utilizar num hospital. Se você quiser perguntar o horário de visita para ver alguém. Qual é l'orario di visita? Qual é l'orario di visita? Quanto ci vuole? Quanto ci vuole? Essa é uma pergunta que você pode usar em qualquer âmbito. Sempre que você quiser perguntar quanto tempo leva para fazer alguma coisa, você vai dizer quanto ci vuole. Farà male? Farà male? Essa aqui é se você quiser saber se vai doer. Si sdrai sul lettino. Si sdrai sul lettino. Non deve mangiare. Non deve mangiare. Non muova la testa, non muova la testa, apra la bocca, deve fare le analisi del sangue, deve fare le analisi del sangue. Alguns departamentos específicos dentro de um hospital. Il pronto soccorso, il reparto di pediatria, la sala operatoria, la sala d'aspetto, il corridoio, le scale, l'ascensore. Mais uma vez eu spero veramente che non usiate queste parole, queste espressioni. Eu confesso que eu mesmo não lembro, uma vez precisei ir no médico na Itália, mas é andato tutto bene, ok? Então eu espero que você não precise dessas expressões, mas é importante saber pelo menos o básico para você explicar alguma coisa que esteja acontecendo, va bene? A gente se vê numa próxima lezione, un saluto grandissimo e a presto!